Essa história ocorreu com os meus bisavós e foi me contada pela minha mãe. A partir daqui, narrarei os fatos como tudo aconteceu. A minha bisa se chamava Dona Teresa e ela era uma senhora de 75 anos de idade que vivia na roça com seu filho Dioclésio, que era o meu avô. Os dois moravam numa casinha simples e isolada no meio do mato, longe de vizinhos, mas normalmente num ambiente muito tranquilo e sossegado. Certo dia, a Dona Teresa convida o seu filho para ir até a casa de um tio dela, que também morava sozinho em outras redondezas, num recanto isolado, também no meio da roça. Mas fazia mais de 5 anos que ela não o visitava. Então, sentiu vontade de ir fazer uma visita. Dioclésio aceitou o convite da mãe, arriou os burros e os dois partiram com destino à casa do tio deles, que se chamava Mário. Bem, o sítio deles era um pouco longe dali, e eles demoraram algumas horas para chegar. E chegaram lá quase no escurecer. O quintal estava cheio de mato, e assim que eles entraram no sítio, foram surpreendidos por um forte redemoinho que se formava ali em uma parte do quintal. Bem, eles acharam esquisito, porque não estava ventando e não tinha corrente de vento. A casa também parecia bem maltratada pelo tempo, e as portas estavam encostadas. O meu avô perguntava à minha bisa o que era aquilo, e ela dizia para ele não olhar, pois era o Saci. Dona Teresa foi até a porta do fundo e chamou pelo tio, mas não havia ninguém. E como já estava a noitinha, resolveram entrar para passar a noite e esperar pelo tio Mário. E assim que entraram, estranharam que os móveis estavam cheios de cupim, e a casa toda bagunçada e sem sinal de higiene e limpeza. Bem, eles fizeram uma pequena arrumação e esperaram pelo tio. Já eram 10 horas da noite e o Mário ainda não havia chegado. Então meu avô e a sua mãe resolveram dormir. E assim, dormiram no mesmo quarto, cada um em uma cama. E quando foi lá pelas 2 horas da madrugada, o meu avô acordou ouvindo uns barulhos em volta da casa. Era um barulho que parecia ser de uma pessoa pulando em volta da casa. E junto com este barulho, ele passou a ouvir assobios, risadas e palmas. Ele ficou meio assustado e acordou a sua mãe. Dona Teresa acordou preocupada ao ver a cara de espanto do filho. Aí ela também começou a ouvir os barulhos vindo lá de fora. E ao abrirem a janela, eles viram que havia um vulto negro com os cabelos vermelhos pulando e dando voltas ao redor da casa. E ficaram abismados ao ver que aquele ser possuía apenas uma perna. O ser aparentava ter por volta de 1,50 m de altura. E aquela coisa logo percebeu a presença do meu avô e da minha bisa ali na janela. Então, a criatura se virou para eles e com uma voz grossa e rouca, a criatura disse que queria fumo. Mas ninguém disse uma só palavra.
E pela segunda vez, a criatura pediu fumo novamente. A minha bisa pediu para ele esperar ali e não se aproximar, pois ela buscaria o fumo, e assim ela fez. Pegou um pouco de fumo e atirou próximo à criatura. E depois que o ser pegou o fumo, a minha bisa pediu que ele fosse embora e os deixassem em paz. Agora, com uma voz de criança e debochada, o ser disse que ia embora, mas antes queria mostrar uma coisa. E de repente, o ser parou num ponto do quintal e um redemoinho enorme se levantou em volta dele. E era justamente aquele redemoinho que havia surpreendido mãe e filho ao chegarem na propriedade do tio. Então, eles ficaram observando com muito medo. E neste momento, o vento foi ficando cada vez mais intenso e sacudia todas as árvores do quintal e levantava muita terra. A minha bisa e o filho não conseguiram ficar com a janela aberta, devido ao vento que trazia a terra para o rumo deles. Então, ao ver a cena e com muito medo de sair, decidiram fechar a janela e voltarem para a cama. Porém, nenhum deles conseguiram dormir a madrugada toda, e só tiveram coragem de sair do quarto quando o dia amanheceu. O meu avô e a mãe saíram para fora quando amanheceu o dia e foram até o quintal, perto de onde o redemoinho havia se formado, para verem se descobriam alguma coisa daquele fato bizarro que havia acontecido. Olharam o quintal todo e perceberam que ali, onde o redemoinho se formou, tinha um pedaço de osso desenterrado. Daí, a minha bisa se lembrou das palavras do Saci, que disse antes de ir embora que queria mostrar algo. Então, mãe e filho pegaram uma pá e começaram a cavar. E depois de alguns minutos cavando, tiveram uma surpresa horrorosa ao encontrar os ossos do seu tio Mário enterrados. E junto com o esqueleto estava um rosário que ele sempre usava. A Teresa e o filho montaram em seus burrinhos e foram embora daquele lugar o mais depressa possível, após saber que o seu tio estava morto há um bom tempo. Boa noite. Este caso que vou contar, para muitos, parece simples, mas aconteceu comigo e com as minhas amigas, sendo que nós ficamos muito assustados. Certo dia, voltávamos de uma balada, eu e as minhas amigas. Bem, havia sido uma ótima noite. Estávamos dentro do carro, eu e as minhas 4 amigas. Passamos em frente ao cemitério do centro da cidade de Contagem, em Minas Gerais, por volta de 4 horas da manhã. E para quem conhece o cemitério, sabe que ele tem uma ruazinha separando o cemitério do crematório. E neste ponto, vimos um homem, de meia idade. Ele usava um chapéu e um sobretudo negro, e saía de uma ruazinha em cima de um cavalo negro e enorme. Ele parou o cavalo puxando as rédeas e fez que ia entrar atrás da gente. E entrou.
Nós passamos e quando olhei pelo retrovisor pela segunda vez, para o meu espanto, ele havia sumido, desaparecido, sem que houvesse ruas ou passagens que ele pudesse ter entrado, sendo ainda que essa rua era mão única. O mais assustador é que começamos a ouvir os galopes do cavalo, como se o animal corresse em disparada. E por mais que os galopes pareciam estar do nosso lado, olhávamos para todos os cantos e não víamos nada. Ficamos todas assustadas. Então, demos partida no carro e voltamos para casa, com muito medo. Uma semana depois, uma das amigas que estavam com nós morreu de acidente de carro e foi enterrada naquele cemitério, perto de onde ocorreu aquele fato bizarro. Agora que sempre que passo por lá, me lembro daquele homem galopando aquele cavalo misterioso, que desapareceu sem deixar rastros. E fico também me perguntando se aquilo tem algo a ver com a morte da minha amiga, ou se tudo não passou de mera coincidência. Boa noite.